Olá, eu sou a Gislaine Rossi, estou aqui hoje com um convidado mais do que ilustre, meu caro amigo, companheiro. Olha, nem sei todos os adjetivos aí que eu posso usar para essa figura tão importante do comércio exterior, que é o querido Gilberto Santos. Gratidão por estar aqui hoje, aceitar esse convite de bater um papo aqui conosco. E gostaria que você começasse, né? Eu já conheço aí um pouquinho mais aí da sua trajetória, afinal são o quê? Mais de 30 anos? Podemos revelar isso aqui ou não? Será? Podemos revelar. Mais de 30 anos aí, né, que a gente se conhece, vem acompanhando a trajetória do outro, nos É, estudamos verdade. juntos aí, né? Mas gostaria que você aí se apresentasse um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Quem é o Gilberto Santos? O Gilberto Santos na verdade, um monte de coisas, uma delas, na verdade, apaixonado por comércio exterior, né, a gente nunca sabe, Legal. paixão é uma coisa que a gente É, não escolhe, né, é. a gente espera sempre ser uma coisa boa, é mindset, se você coloca que é uma coisa boa, sempre vai ser, se for Isso. colocar que é uma coisa ruim, nada vai ser diferente disso. É, Bastante tempo juntos, na verdade, aí, né, nos cruzando aí pelos caminhos. isso. Temos um monte de coisas em comum, ambos começamos com a letra G, na Olha, verdade, verdade. né, GI inclusive, Olha, então isso já é uma coisa Gi para lá, boa. Gi para cá. Pois é, né, então, vocês que eu conhecem como Gislaine Rossi, eu a conheço como Gi, na É. verdade, né, com Hum, alguma intimidade, eu não tenho certeza se eu tenho essa intimidade toda, mas vou abusar de uma intimidade tem. que talvez eu não tenha. Sou formado em comércio exterior, pós-graduado em marketing, tem mais aí algumas especializações aí pelo caminho, eh, profissional desde 1985, faz Olha, do muito século tempo. passado. O século passado, na Fica verdade, né. tranquilo que eu também sou, Po estamos junto. Pois é, então, assim, desde muito tempo, né, correndo com isso, feliz por ter dentro principalmente da minha trajetória profissional, né, eu hoje, até para seguir nessa direção, eu sou, na verdade, né, vou colocar, eu estou, vamos colocar melhor, né, como Isso. tempo verbal correto, eu estou country head, né, da UAM Uhum. Brasil. A UAM Figura importantíssima aí, né? Conta um né, pouquinho, quem é o One? há Quem é o One? Porque há muitos não quem diga. conhecem, né? A É, One é a Ocean Network Express, é um certo. armador, que tem, origens no Japão, mas Uhum. cujo, escritório central, né, escritório global fica em Singapura. Tá, Mais ou menos 8.500, 9.000 funcionários pelo mundo, presente nos bastante. 5 continentes, com Legal. algumas mudanças estruturais aí, mas até o momento nós estamos presentes, nós temos 6 regiões administrativas pelo mundo, divididas entre, Europa e África, entre América do Norte, América Latina, onde nós, né, onde está inserida a UAM Brasil, Certo. sudeste da Ásia, a Ásia Central, né, desculpa, o leste da África, o Uhum. leste da Ásia e uma região nova que a gente está implementando agora a partir de 1º de fevereiro, que é Oriente Médio, né. Então, Tá. subdividido em várias regiões, nosso escritório global, como eu comentei, fica em Singapura. Nós somos hoje o 6º maior armador do mundo, Olha que né. legal. Somos, na verdade, o 6º maior, mas o que tem a cor mais linda. Ah, eu Nós somos concordo. Eu vou ter que representados concordar. pelo magenta, que é nada mais nada menos que É, isso daqui, vamos ver se que vai ficar legal. Já direitinho procurei aqui na tanto esse tela. containerzinho aí, não consigo achar, viu, na Há lojinha. há quem diga que a Daiso tem, na verdade eu Isso, tinha, então. mas, pelo que eu vi aí foi sucesso em vendas, e É, muitas pessoas não aí estou vêm procurar achando. a gente a respeito disso, né. Então, assim, eu já estou, na verdade, né, na navegação também há bastante tempo, em comércio exterior, como eu comentei, desde 85. Na É. navegação diretamente, eu já tive dos 2 lados da verdade do negócio, né, do balcão, como Aham. cliente por 10 anos e depois, desde então, na navegação, desde 96, atuando diretamente em companhias marítimas, já passei por outras casas, né, estou indo Legal. para o 18º ano, na verdade, né, no que é a origem da OAM
e a One, né, a One certo, completa agora em 1º de abril 6 anos de operação, nós começamos em 1º de abril de 2018, e tinha aí já uma história, na verdade, com uma das companhias aqui que foram uma das origens, um dos pilares de origem da One. certo. Somos especializados em transporte marítimo, operando aí, na verdade, a partir do Brasil, atendendo mercados como Ásia, como Norte da Europa, como Américas, Uhum, América do Norte, uma operação bastante consistente também no norte do Brasil, né, atendendo principalmente polo de Manaus, né, e certo. com serviço ininterrupto aí desde o início dos anos 70. Olha, Então, olha, uma história bastante longa, bem muito bacana. enraizada no Brasil, né, a gente costuma dizer aqui, o nosso serviço principal que conecta a Ásia com o Brasil, ele existe há pouco mais de 100 anos, e ele Hum. remete aí à chegada dos primeiros imigrantes japoneses aqui, né, em Uhum, 1908 e 1917 foi quando iniciou o transporte de carga e passageiros entre o Japão e o Brasil, e que uma das legal. empresas, na verdade, que fazia isso, é uma das, na verdade, né, das percursoras, na verdade, da One. Então a gente Legal. costuma dizer que nós estamos, na verdade, nesta rota principal conectando a Ásia, né, o Japão, a Ásia de uma É, maneira geral, com o Brasil há bastante tempo. desde Então acho que sempre. nesse tempo todo acho que a gente aprendeu algumas coisas aí Hã. e espera poder fazer com que, né, colocar isso a serviço aí de todos os nossos clientes. Bacana. Agora tem uma particularidade sua que eu sei, importante, que você Hum, não contou vamos ver se eu tam aqui, que é o vamos ver se eu seu também hobby. sei. Você quer compartilhar aí com as Pois pessoas é, o eu seu tenho eu hobby? tenho alguns hobbies. Um É. deles é eu sou proprietário de alguns carros antigos, Ai, que né, legal. então eu tenho 2 Fuscas e 2 Kombis, né, então, infelizmente tenho tido muito pouco tempo, na verdade, para andar com eles, né, para me divertir com eles. É, Mas é uma coisa interessante, vira um pouco aí memória afetiva é, e tudo, né, mas é bem é legal, bem é bem divertido, na verdade, né. bem Então legal. alguns eu acredito que vão ter todo tipo de manifestação, desde aqueles que são entusiastas também, como aqueles que falam: "Não sei por que que se perde tempo com isso", mas tudo bem, né. Que As as legal. pessoas as pessoas que na verdade que estão próximas, na verdade, sempre comentam que: "Nossa, que legal, mas ninguém quer andar nos carros", na verdade, né. Então, essa é uma tristeza, na verdade, mas a Oh, gente meu Deus. em algum momento todo mundo vai gostar de um desse, na Ai, que verdade, né. legal. Olha, Eu acredito. deixa eu te contar, não sei se você sabe, aqui no perto de casa, aqui no Shopping Moca, o terceiro domingo do mês, eles fazem uma exposição aqui no Sim, no shopping, né, eles de eles carros fazem um eles antigos. fazem um encontro O de encontro, carros isso. antigos. É, Isso aqui tem se no tornado pátio do shopping. Isso, tem se tornado bem comum em É muitos bem lugares. legal. É uma coisa também que tem em outros países, alguns países nos Estados Unidos, obviamente, que é um país que está muito a cultura do automóvel é muito enraizada por, né, por várias razões, Aham. isso também é uma coisa que acontece bastante, né, a quantidade de automóveis lá, de carros lá é muito maior, a quantidade de modelos e Sim, tudo, e o tipo de imagino. preservação também, né. Aham. Mas o Brasil também tem aí, na verdade, eu acho que um corpo importante, com relação a Sim. isso. A gente vê, às vezes, até gente bem jovem aí, né, até É. garotos aí, com pouca idade aí também, como é que se fala? Acompanhando um Curtindo, pouco, é. conhecendo um pouquinho da história, né. É. Então isso é muito legal, mas é um dos hobbies. Meu outro hobby, na verdade, que é bem um hobby, eu não sei direito se a gente pode chamar de hobby, Hã. que é café. Então, Ah, eu tomo bastante café, na verdade, tem até uma é. máquina de café aqui na altura da minha do que o meu Ao braço alcance das alcança, mãos. ao alcance das mãos aqui. Ah, Então, agora há hum. pouquinho mesmo, eu acabei antes de me preparar aqui para esse evento aqui, eu tomei aqui um café, né, para ter energia para poder conversar aqui Que contigo aqui, que legal. é sempre uma troca de energia grande. Eu falei: "Eu não posso falhar nessa hora, né, então vamos com Nunca. tudo, Não vamos com falha tudo". nunca. É Olha, verdade. é muito bacana, muito obrigada aí por toda essa contribuição. E o que eu posso dizer, acrescentar, né, teria muita coisa para acrescentar aqui, mas para as pessoas aí que não te conhecem ainda tão bem, né, o que eu poderia acrescentar é que, assim, o Gilberto sempre foi essa pessoa, né,
humilde, de contato, humano, então não importa, né, se estava lá vendendo frete ou se está agora na presidência de uma grande empresa, é essa pessoa que faz a presença na sua vida, que participa, que está junto, né, que acolhe, então muito bacana, isso é um ponto, assim, que eu realmente admiro, me sinto muito à vontade, confortável, né, para conversar, para trazer você aqui realmente para trocar essa ideia, né, e compartilhar um pouquinho com os nossos colegas aí da área de comércio exterior. Hoje, você estando aí numa posição, né, um pouco mais aí de destaque, mas também não menos importante, né, trazer toda essa trajetória, essa experiência que você acumula, para contar um pouquinho aqui para nós, assim, né, como que você vê os desafios aí da alta liderança hoje na área de comércio exterior, principalmente em empresas aí que são de prestação de serviço? Como Uhum. que você enxerga, né, como que você traduz, o que é, esse desafio de fato, né? Pelo que passa hoje, né, essas altas lideranças aí do comércio exterior? Tá. Bom, primeira coisa, eu acho que para mim é extremamente importante me colocar acessível, na verdade, para as pessoas. Uhum. Não estou fazendo um favor para ninguém. Então Legal, isso já começo por aí, né. Por legal. quê? Porque eu estou, na verdade, country head da One Brasil. Uhum. Eu não nasci nessa posição e eu não vou ficar aqui Legal. para sempre, né. Então acho que isso é um ponto extremamente importante. Estar numa posição como essa, eu olho para minha estrutura e eu vejo que toda a estrutura, na verdade, de uma certa maneira, eu preciso encontrar uma forma de fazer com que ela funcione colaborativa, se possam as pessoas consigam cooperar uma com as outras para que a gente possa atingir objetivos. Certo. E não dá para fazer isso, na verdade dá para fazer isso na base de algumas ações um pouco, pouco populares ou tiranas? Sim. O resultado se alcança? Eventualmente sim. Tem sustentação? Nem sempre. Hum. Então, extremamente importante, né, você buscar sinergias, buscar, diminuir barreiras, na verdade, eliminar obstáculos, ao invés de criar novos obstáculos, né. A natureza já é cheia de obstáculos e a gente precisa ter muita vontade, muito esforço coletivo para conseguir alcançar. Hum. Então, chegar numa posição como essa, ou estar numa posição como essa, traz junto uma quantidade muito grande de cenários, né. A gente passa, obviamente, por preparação, na verdade, das equipes, né, Uhum. habilidades, técnicas, ferramentas e condição de trabalho, né. Uhum. Então a gente tenta, pelo menos na One, a gente trabalha desde sempre, desde as nossas altas, na nossa alta direção, a gente tem uma forma que eu acho que é muito interessante de trabalhar, né. Eu digo para todo mundo, a porta do meu escritório está aberta, tá aberta mesmo quando ela está fechada. Nesse momento ela está É, fechada, porque eu estou numa reunião, certo. mas ela está aberta sempre, né. Uhum. Eu recentemente mudei para uma nova sala aqui, Hum. e os arquitetos sugeriram parede fixa para um lado, parede, como é que se fala? Vidros que fossem, que tivessem, barreira. Eu falei: "Não, eu quero uma coisa aberta, na verdade", tanto que Aham. muita gente chega aqui e não percebe que tem uma sala, porque ela é toda de vidro. Eu falei: "Eu estou Hã. aqui num palácio de cristal agora", né. Que chique. Eh, primeiro porque ele não tira a iluminação do resto do escritório, e Legal. segundo, me coloca, na verdade, com alguma privacidade, mas sem ser uma Tirar a coisa visibilidade, ofensiva. né. Não, e eu Uhum. Opa, ficou mudo. Ó, não, ok. vamos lá. Então, o que eu estava falando, então o escritório ele é todo de vidro, na verdade, ele Uhum. ele se integrou aqui ao ambiente, tem algumas pessoas que até tomaram um susto, falaram: "Nossa, tinha uma sala que eu nunca tinha visto", né. Falei: "Esse era o objetivo, né, que ela não Aham. fosse agressiva para o ambiente". Então, é muito os desafios que a gente tem são de todo tipo. A gente tem Certo. desafios técnicos, né, Uhum. de atender necessidades técnicas, mas quem realiza as coisas são pessoas, que também
tem as suas particularidades. Eu digo, Hum. eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas eu acho que eu sei qual é o segredo do fracasso. Se a empresa só tivesse Gilberto em cada posição, eu tenho certeza que não daria certo, É, né. Então, é. a diversidade, né, a contribuição que cada pessoa com as suas ideias, com o seu conhecimento, é que ajuda a gente a ir adiante. Então, Isso. valorizar as pessoas nesse sentido, para mim, é extremamente importante. Eu preciso de cada uma delas para poder atingir os nossos objetivos, né. E a gente tenta Bacana. aqui, faz um máximo esforço para poder dar condições, né, para que isso possa acontecer, né. Então aqui, para os que possam estar se perguntando: "É uma festa?" Não, não é, Uhum. né, a gente tem pressão, a gente tem objetivos, a gente tem metas, tem muita dificuldade, né, vive um ambiente, né, a navegação, vou falar rapidamente aqui uma história, para aqueles, que talvez, tenham estas, né, passem por isso, o nosso, vamos assim dizer, o que mais, como é que fala, materializa o que é o transporte marítimo é o BL, é o Bill of Lading, que é Uhum. o contrato de transporte, na verdade, né, onde vem Aham. lá, vem descrito tudo o que nós estamos fazendo, para onde eu vou pegar, onde eu vou Uhum. receber, onde eu vou É. entregar. No O verso desse quê, né? documento tem, quando a gente ouve falar de letras miúdas, na verdade, isso foi levado a sério, na verdade, né. Algum tempo atrás, por uma questão de uma disputa judicial, nós tivemos que fazer uma tradução do verso de um BL, que na verdade é a frente do BL, o verso é onde estão Aham. Sim, descritas as condições, né, só um sim. detalhe. É. Isso deu 18 páginas. Uau. Né, 18 páginas traduzidas. O português é um pouco mais prolixo, Uhum. mas talvez se fosse fazer isso, uma tradução, simplesmente uma transcrição do que está escrito lá em inglês, talvez daria próximo disso. Tá. Mas tem uma frase ali que me chama muita atenção. Você está indo para uma aventura. A aventura pode dar certo, pode estar errado, Hã. né. Se der errado, a culpa não é nossa. Isso é Aham. questão, na verdade, de lei, na verdade, marítima, né, Uhum. então, as coisas seguem um pouco por aí. A navegação, na verdade, né, há quem diga os portugueses aí que lançaram essa frase, né, navegar é preciso, né, viver não é preciso, né, É. então tem aí escritores, na verdade, que discorrem a respeito disso, eh, a precisão da navegação, né, de guiar-se pelo mar é extremamente, na verdade, conhecida e aplicada há muito tempo. Sim. Mas a quantidade de variáveis que podem mudar esse cenário são incríveis, né, é uma É. quantidade gigantesca de variáveis. E Imagino. lidar com variáveis tão distintas não é uma tarefa fácil para ninguém, né. Tá. Então, o nosso esforço diário aqui, na verdade, para equilibrar tudo isso é monumental. Então, não só a gente depende, né, de ação nossa direta, como de ação de vários outros, intervenientes dentro do processo como um todo. Então, Sim. torna a atividade extremamente complexa, né. E a parte mais, difícil dentro disso, e nós temos isso como mantra, que é entregar o que a gente promete. É. Entregar o que você promete, quando você tem 100% do controle, é uma É. coisa. Sim. Quando você tem tão É. pouco É. controle, é um desafio É. muito grande, né. Então, É. mas nós continuamos perseguindo isso todos os Uhum. dias, né. O Hum. nosso, eu diria, nosso maior, objetivo aqui é exatamente entregar o que a gente prometeu, né. E a gente, na verdade, busca isso de forma incessante, né. Então, essa é uma das coisas que a gente, umas coisas importantes aqui, para a gente leva isso bem a sério. Muito legal. E uma coisa bacana que você colocou, né, que é importante também, às vezes parece bobo, mas é a gente ter essa visão mesmo, né. Eu estou nessa posição. E Sim, outra, né, porque a qualquer momento isso pode mudar. Então, na verdade, assim, é justamente essa humildade, né. Mais do que chegar lá, eu acredito, né, Gilberto, porque muitos às vezes chegam e parece que aquilo foi a conquista e pronto, acabou ali por si só, né. Eu acredito que o mais desafiador não é nem você chegar lá, é você continuar essa trajetória, depois sim, que você sim, chegou, né. E eu sim, acredito que muita coisa a gente só passa a ter realmente a visão, a percepção, entender de fato como funciona, quando se está lá.
sim, né? E o que eu vejo também é que, assim, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para estar ali, né? E há que tomar um cuidado, porque às vezes cai um pouco essa capa, assim, né? Dessa autoridade, desse poder, porque agora eu sou, né? E eu estou aqui, vou fazer e acontecer, e agora é como eu quero, né? E do jeito que eu quero, então tem que se tomar um cuidado muito grande com isso, né? Porque a sim, liderança já não se trata mais de você fazer, mas de você fazer com que as pessoas façam, o que é completamente diferente, né? sim, E aí, se não entra essa questão, né, da compaixão, da empatia, da escutativa, dessa comunicação, né, assertiva, para estar ali mais presente junto a essa equipe, com essa linda missão que eu considero que é a liderança, que é de contribuir com as outras pessoas, né, de fazer também com que elas cresçam, com que elas evoluam, acaba parece que não fazendo tanto sentido, não é? sim. Eu tenho eu tive há algum tempo atrás, durante a pandemia, um parênteses aqui, né, que eu queria fazer Uhum. sobre a Claro. pandemia. Eu não trabalho em home office, Uhum. eu venho para o escritório todos os dias. Certo. Hoje eu tenho uma parte, né, eu estou Uma baseado em opção São Paulo, sua, vamos dizer assim, porque você gosta. decisão puramente minha. Tá. Eh, eu vou chegar lá no eu gosto, eu não gosto, mas Tá. por uma decisão minha, na verdade, eu durante o período aí, né, de pandemia, teve dias de vir para o escritório sozinho, estar aqui Uhum. sozinho. Tá. Eu não tenho nenhum impedimento, nada, nenhum estorvo, vamos dizer assim, né, nada que me atrapalhe em casa, né. Tá. Tenho tranquilidade se quiser, mas eu não gosto de trabalhar em casa. Por quê? Porque eu me sinto dentro do dentro, né. E Uhum. você dentro do dentro, na minha visão, você não consegue interagir com ninguém. Mesmo durante os períodos que nós tínhamos ninguém ou muito poucas pessoas aqui, eu sempre achei importante estar aqui, né. Eu acho que Uhum. uma das coisas que eu acredito muito no que se refere à liderança, é liderança por exemplo, Certo. né. Vou dar que nada contra quem faz uso disso, mas um médico que fuma recomendando para o paciente não fuma, não me parece algo muito certo, É. né. Então eu penso a mesma coisa, dizer para as pessoas: "Vocês têm que vir para o escritório, mas eu não venho", também É. não me parece muito certo. É. Mas não é só por isso. Por que eu venho para cá todos os dias? Primeiro, porque eu acredito que estar no escritório é importante. Tá. Segundo, nós aqui temos, hoje, né, ainda temos um trabalho, uma jornada híbrida, Uhum. mas nem todo mundo está aqui todos os dias. Uhum. Mas se eu também não estou aqui todos os dias, o que, que vai acabar? O que, que pode acontecer? Eu terei poucas oportunidades de encontrar uma quantidade grande de pessoas que eventualmente estejam aqui quando eu não estou e É. vice-versa. É. É. Então, na minha posição, eu entendo que é necessário estar disponível para as pessoas quando elas também estão. É Uhum. óbvio que eu não sou capaz, eu não tenho condições, né, eu não consigo falar com todo mundo o tempo todo, Uhum. mas o fato de estar aqui para mim me parece importante, porque estão me vendo, estão tendo a oportunidade, se necessário, de falar comigo, e eu Uhum. também muitas vezes tenho necessidade de conversar com as pessoas, sem Sim. ter que ver como vocês aí que vão ver a gravação, né, que vão ver aqui esse vídeo, tá vendo a gente por uma tela. É. Seria ótimo se nós pudéssemos ter um bate-papo como esse, ao vivo, com um grupo grande aí de É. pessoas, né. É. Eu teria que superar, na realidade, aí, né, um pseudo, até um pouquinho antes da nossa gravação, eu estava falando com a gente sobre isso, o meu medo de falar em público, que é zero. É. Então, na verdade, isso é até um problema, na verdade, né, eu tenho, entre outras coisas, eu vou mostrar para vocês aqui o que que eu tenho, Ai, meu Deus. não sei se vai dar para ver, um relógio de areia. Dá para Ah, ver, tá. Nívia? Não dá muito. Aí, Não, aqui, agora sim, pouquinho. tá. Isso. Um relógio de areia. Esse relógio de areia, na verdade, por acaso a areia que está aqui dentro é magenta, eu Eu consegui vi, eu ia falar, encontrar, inclusive né. da cor, hein? Meu Pois Deus. é, e ele marca 1 hora. Eu, durante Tá. muito tempo, usava esse relógio, na verdade, em reunião. Eu falava: "A reunião tem que durar 1 hora", e colocava o relógio para ter acabava a areia, acabava a Acabou. reunião, né. E eu aprendi isso numa reunião que eu fui fazer na Coreia. Em Hum. todas as salas de reunião tinha um relógio de areia.
Ah, que E legal. eu achei o máximo, porque as É. pessoas diziam: "Acabou a areia, acabou a reunião". Então Hum. você tinha que terminar algum assunto, você ficava olhando para a quantidade de areia que ainda tinha lá dentro para ver se dava para terminar. Eu achei sensacional. E aí É. consegui encontrar um aqui e comprei, né. É você Mas se encaixar no tempo, não é o tempo se encaixar em você, exato, exatamente, porque porque, senão a coisa eh, prolonga muitas vezes ele é mesmo, né. ele é E ele é limitado, escasso, né. e eu Uhum, tenho uma tendência a falar bastante, né, uhum. então, às vezes, e principalmente quando o assunto, né, com você, por exemplo, a gente pode começar essa gravação hoje e terminar daqui uns 2 dias, sem ir para casa, sem Tranquilo, dormir, nem nada, tranquilo, é. tranquilamente, né, tranquilamente. Então, Mas você não me pôs aí deem muito. areinha para contar? Você pôs aí areinha no Não, não, mas puxa. eu tô usando um outro recurso, eu tô com um cronômetro ligado aqui do lado Ah, para não tá. perder a hora, né. Mas, pra terminar essa parte, assim, de estar disponível para as pessoas, né, Sim, de estar importante. aqui, de mostrar disponível. Uma Hum, parte da minha equipe fica em Santos, então uma vez por semana eu vou a Santos, todas as semanas, né, tá. também para estar junto com eles, para poder estar próximo Uhum. e para entenderem que eu estou por perto, né, e não Sim, porque eu sinta essa necessidade, mas tá. porque eu acho importante que as pessoas entendam, que numa necessidade, em Uhum. trocar ideias, em escutar um pouco o que se tem para dizer também é importante, né. Muito Outra bacana. coisa que eu também faço muito, né, dentro dessas experiências, dessa troca, né, com as pessoas, e por isso que estar próximo delas para mim é importante, todos os dias eu aprendo uma coisa nova. E eu continuo aprendendo coisas novas, Sim. né. E a gente aprende, na verdade, né, essa é uma experiência pessoal minha, eh, todo mundo diz: "Bons exemplos ensinam", Hum, maus exemplos também. também Se é. você tiver boa percepção, É, você não precisa repetir o erro que outros cometeram para saber exatamente, que aquilo não vai dar certo. Então, exatamente. eu sempre uso isso como referência. Se não deu certo para um, nem É, para alguns, por que daria certo para mim? Será que eu é, preciso repetir pra ver que isso não vai funcionar? é, Então, observar muito, né, o que acontece ao seu redor sim, também é importante. Então, muito são bacana. coisas como estas que a gente vai tentando, de uma certa maneira, compartilhar com as pessoas, né, exatamente para ajudá-las a crescer, né. É. Nós temos exemplos aqui de pessoas que começaram conosco super jovens. Eu tenho particularmente aqui duas funcionárias que começaram conosco como menores aprendizes. Uhum. Uma tem, elas estão aí conosco próximo de 8, 9 anos, e num destes dias eu chamei as 2 aqui para conversar, e falei para elas o seguinte: "Eu estou extremamente desapontado com vocês. Hum. Vocês acabaram com meus argumentos". E elas ficaram olhando pra minha cara, tipo: "Como assim, né?". É. Eu falei assim: "Pra mim é fácil achar que os jovens não querem nada com a vida, não Hum. estão a fim de nada, não querem estudar, não querem trabalhar, não É, querem dirigir, e vocês fazem exatamente o contrário. é. Então isso é muito ruim, vocês". Pra mim era fácil esse argumento, e vocês quebraram isso. Elas ficaram olhando pra minha cara como se, tipo: "Mas isso é bom ou é ruim?". Eu É, não estou falei: entendendo. "Isso é isso é péssimo para mim, mas é ótimo para vocês. Eu fico É. feliz que a gente tenha vocês aqui conosco, né, Uhum. contribuindo". Existe uma questão legal, né, dentro de cada uma das empresas, na verdade, né, de incentivar a entrada de jovens no mercado de Uhum. trabalho, e nós Sim, participamos desse programa. Nós temos, legal. pela quantidade de funcionários, né, vamos dizer assim, do ponto de vista legal, existe aí uma expectativa, né, uma demanda para que uma quantidade de jovens sejam ingressados no mercado, né, através Uhum. das empresas. E a gente leva isso bastante a sério. Hoje, eu não sei dizer o número exato, mas nós devemos ter alguma coisa do tipo, alguma coisa como 5 ou 6 menores aprendizes, que estão começando a carreira conosco. Alguns que estão começando com 16, 17, Uhum. e estão seguindo. E a É, gente tem uns talentos aqui que eu fico impressionado, porque são é, pessoas, né, são jovens, jovens de tudo, alguns é. ainda aí, né, recém-ingressados na faculdade, na universidade, e com habilidades que eu fico me perguntando: "Será que quando eu tinha 16 anos eu tinha essa mesma habilidade?", É. né. E é interessante ver que isso está acontecendo, né, então, Uhum. a gente também precisa se cercar de bons exemplos, de boas pessoas.
Em claro. todo cenário a gente vai ter gente que não se encaixa, que Sim, busca outras coisas, é. né. Não pode Então a gente tem generalizar, né, não, tá de jeito né, nenhum. Não, de todos jeito dessa nenhum. faixa ou dessa são assim. É, Não, exato, né, é. tudo E tem a hoje em sua dia exceção. e eu acho que isso é interessante dizer, nós estamos num momento, onde tem as regras estão ficando muito específicas, né. E eu acho que no nosso caso, não é que tenha sido diferente, talvez a forma como se tratava certas coisas Uhum, eram diferentes, sim, mas se a gente partir de um ponto básico, que é respeito, as sim. coisas avançam na É, verdade, né, e você é, não precisa desrespeitar absolutamente ninguém, nem nada, claro. né, nem nenhum tipo de forma de ser ou de É estar, base, né. na Uhum. verdade, para seguir adiante. Então eu acho que É, nesse sentido nós também somos muito felizes aqui, porque temos uma diversidade muito grande, né, de legal. pessoas, de origens, de formação, né, de expectativas e tudo, e esse composto tem ajudado a gente a ir bem adiante. Então, eu confesso que faz a minha vida menos difícil, É, na verdade, né, então é, todo esse contexto faz a minha vida menos difícil, mas eu isso não caiu do céu, não caiu, eu é, não tirei a cartola e saiu isso lá de dentro. é. Eu acho que nós como empresa como um todo, também temos isso, isso não é uma ação de uma figura, eu acho Uhum, que, por exemplo, todo eu tenho obviamente, né, pares em outros países na América Latina que têm a mesma uhum, atividade nesses países, a nossa, né, a minha gerência, na verdade, meu presidente, na verdade, também tem exatamente a mesma atitude, né. O uhum. nosso CEO global, idem. Então, é uma coisa que está inserida dentro da nossa Da cultura, cultura, né, né. da Isso. cultura da empresa. Então, fica menos difícil a gente Uhum. disseminar isso, não é. É, 100% das pessoas que estão aqui se encaixam nesse modelo? Não, e é natural que não se é, encaixem, é. né. É natural que Uhum. a gente tenha formas diferentes, vejam as pessoas de formas diferentes, mas eu Sim, sempre insisto que, a somatória de qualidades faz com que o produto final seja mais robusto, mais efetivo, e é o é. que a gente busca o tempo todo. E as Legal. qualidades são diferentes de para pessoa, né, qualidades Claro. diferentes em pessoas diferentes. É, Encontrar essas qualidades e colocá-las nas posições corretas é um desafio claro. gigante. É. Mas a gente tem que, na verdade, tem que enfrentá-los, né, e cada Uhum. vez que a gente alcança isso, que a gente chega nesse ponto, a gente fala: "Poxa, acho que nós estamos no caminho certo", né, então a gente É. continua trabalhando bastante para isso. Muito E bom. uma grande amiga, na verdade, né, me fez entender que o meu propósito, na verdade, eu achava que era um e ela me fez entender que era outro, e eu estou levando isso bem a sério. Não sei Ah. se você assim, talvez muita gente nunca ouviu falar dela, o nome dela é Ghislaine Rossi, Hã. e uma das coisas que foi muito interessante, né, nas nossas sessões aí em Hum, conjunto, nas nossas sessões aí de mentoring, de coaching, foi o poder da influência, na verdade. hum. Né. Eu sempre, fico com a sensação de que eu não consigo prestar atenção em todas as pessoas. Eu tenho aqui, na verdade, no Brasil, 200 pessoas. É, Só bastante. que para cada pessoa, eu sou um só. Então, É, elas prestam atenção em um e eu presto atenção em 200. é, Então é desproporcional, né. Então, claro. eu sempre fico muito preocupado exatamente com a questão do exemplo, da Uhum. imagem, porque qualquer coisa que eu faça, na verdade, todo mundo presta atenção. Então eu Sim, tenho que ter, obviamente, tem que ser muito cuidadoso, mas também ao mesmo tempo muito autêntico nas coisas que eu faço e fazer claro, coisas que de fato claro, tenham consistência e tenham amarração, e claro. essa é difícil, porque às vezes a percepção de que você dá tratamento diferente para pessoas diferentes existe, né. A gente Uhum. se esforça muito para que isso não aconteça, mas como É, as pessoas são diferentes, a forma de lidar com elas também é, sim, né. Então, eh são nuances aí dessa atividade que é, realmente são bem importantes. Isso é o que faz a beleza e, obviamente, que torna a coisa tão, complexa. isso. Mas os dias vão passando e a gente vai todos os É. dias começa um novo dia tentando fazer melhor do que o anterior. Claro, é isso aí. E assim, tá na mão também da liderança, né, dar esse caminho, né, Sim, Gilberto, porque eu entendo assim, né, e eu sempre falo, cada um tem que fazer e bem o seu trabalho, não é?
Então, a liderança tem uma responsabilidade, agora as equipes, né, os colaboradores também têm as suas responsabilidades. O ideal é que cada um entenda isso e atribua ali, né, valor ao que está fazendo para que no contexto tudo flua bem. Então, tem também ali, eu falo, né, não é o meu perfil, eu até não condeno, porque muitas vezes eu entendo o porquê ou a forma que a pessoa está falando, mas assim, existe também uma certa demonização das lideranças, né? Como se assim a responsabilidade paira toda em cima das lideranças. Só que quem está ali também são pessoas. E Sim, muitas vezes tem sim o perfil que às vezes, né, tem problemas ali e precisa ser trabalhado. Agora, tem também aqueles que, eventualmente, não estão fazendo por mal, é simplesmente porque não sabem ou não conhecem, né, como fazer diferente. Então, também precisa de um apoio, né, precisa sim, de uma orientação para conseguir seguir nesse caminho, vamos dizer assim, do bem, né, das virtudes, sim, de construir coisas bacanas. Agora tem também a responsabilidade das equipes, né? Que são sim, pessoas ali que estão à frente, muitas vezes, né? Dos negócios, com responsabilidades importantes para fazer as coisas acontecerem. Então, eu acredito muito nessa harmonia do conjunto, né? Tem sim sim, uma responsabilidade maior das lideranças, porque normalmente é quem dita ali as regras, e é importante isso que você falou de ser esse exemplo. E aí a gente tem questões aí que nos dá essa direção, né? Até diz, né, que como que é um exemplo vale mais do que 1.000 palavras, porque eu digo assim, a palavra aceita qualquer coisa, né? sim, Eu posso sim, chegar falando, olha, é isso, é aquilo, porque eu faço, porque acontece, e no dia a dia não ser nada disso. Então, exatamente. muitas vezes até melhor você, né, ser mais calado, não falar tanto, mas demonstrar em ações e atitudes, porque é aquilo que vai ficar registrado e guardado, né? Do que propriamente a palavra. Agora, ainda se há esse discurso, o que ele precisa é ser alinhado, é ele ser adequado, né? Ou seja, o que você fala está condizente com o que você realiza. E esse é o grande desafio, né? Porque nós somos seres que temos ali emoções, né? Sentimentos, e às vezes administrar tudo isso é a grande beleza e o grande desafio, né? Porque Exatamente. você vai para uma reunião de feedback, você não está lá tão bem assim, muito provavelmente vai dar ruim, né? Não vai É. ser legal. Então, precisa se Sabe que conhecer também ao ponto de saber o momento de falar, o momento de calar, às vezes o momento de, olha, agora não é a hora, vamos transferir para uma outra hora, para que as coisas realmente aconteçam. Agora, isso precisa estar ali, né? Precisa estar atento, precisa estar com essa consciência, né? E querer realmente fazer com que as coisas aconteçam de uma forma bacana para que tudo flua, né? Não sei se faz sim, sentido aí, se é realmente esse o muito, não, caminho, né? não, muito, muito. Pra gente, tá, como eu falei, dentro do que a gente tem aqui como cultura na empresa. A primeira coisa que a gente insiste muito com as pessoas: fale. Você Uhum, está com dor de dente, né, é, você está com a cara feia porque seu dente está doendo, diga: "Meu dente está doendo". isso. Se as pessoas não se manifestam, a chance que a gente tem de adivinhar o que está acontecendo é quase nula. Então, Exatamente. se tem algo que não está ok, ou se tem algo que você, assim, que você gostaria de manifestar, faça isso, né, Uhum, fale. É é, óbvio que existe o receio, às vezes, na verdade, de uhum, represálias, coisas do sim, tipo, mas é, ele não pode ser maior do que o desconforto que possa causar você não falar. é, é, Outra coisa que a gente também leva muito a sério: feedback. é, Eu tenho insistido muito para que todas as equipes, é óbvio que a liderança ela se expande, né, por dentro da empresa em vários níveis, né, certo. é importante que os gestores de cada uma das equipes sejam, precisos, o mais precisos, o mais verdadeiro possível com os seus times, e Uhum, que o feedback seja o mais realista possível. Por quê? Como eu comentei, nem todas as pessoas, na verdade, elas, em qualquer estrutura, elas, por melhor que a empresa possa parecer, quando a gente olha
lado de fora, às vezes a gente enxerga uma coisa diferente do que quem olha Quem está bem de dentro, vivendo. Uhum, não é? sim, Quem é está normal. passando pelas situações. É. E nem todas as pessoas, na realidade, encontram o seu caminho, na realidade, em todas as organizações, né. Uhum, Então, certo. isso é uma realidade. É. Agora, do nosso lado, como eu digo, se você tem que elogiar alguém, faça isso à medida que isso é necessário. Sim, Mas se você tiver que corrigir o curso, faça isso também. claro. Por quê? Se você, por exemplo, vê que o curso está errado, ou que a pessoa não está seguindo, na verdade, aquilo que está determinado, Hum, por uma falha técnica ou por qualquer outra razão, e você negligencia essa correção, passados um período de tempo, vamos dizer, 1 ano, chega lá o dia do feedback. Você é, diz: "Então, você não desempenhou suas tarefas, você está demitido". é, O feedback não pode ser uma surpresa. O fe exatamente. o resultado final não pode ser uma surpresa. Se for um É, elogio, se você demorar 1 ano para fazer o elogio, pode ser tarde demais. também, Só que se você demorar 1 ano para fazer correção de curso, pode ser tarde demais também. também. Então, o processo ele é uma troca. É, Tanto o feedback ele tem 2 mãos, ele é, tem a de ida e a de volta, né. sim, Então, ele precisa ser discutido. Então o esforço que eu acho que é im que ajuda muito a gente ir adiante, em qualquer cenário, eu estou falando, obviamente, da fazendo muita referência ao que acontece dentro da nossa empresa, mas isso acontece na vida pessoal, isso acontece no seu uhum, relacionamento social, da mesma sim, maneira, né. Então, é importante essa troca, eu sei que é difícil isso acontecer, mas quanto mais precisos nós formos, menos surpresas a gente vai ter. Eu falo: é, "Você esperar 1 ano para ser elogiado é tempo demais", é. né, e ele perde o sentido. Sim, Se tem foi que uma ser coisa que vivo, você fez há né. 6 meses atrás, É, o efeito desapareceu, tem que né. ser Então, vivo, tem que ser né, constante. e não é a questão da recompensa lá como, na verdade, Aham, como você adestrar um animal, que você é, dá lá uma recompensa, sim, mas é importante, na verdade, a construção disso hum, dia a dia. E a construção, seja pelas coisas positivas e seja pelas coisas que não estão acontecendo como deveriam. As metas é, não estão sendo batidas, né, os objetivos não estão sendo alcançados. Como a gente faz isso? É um processo que precisa ser construído dia a dia, é, né, então, para qualquer relação. é, Então é importante que a gente faça isso, mas eu acho que o ponto chave da história é falar, né, isso. falar, abertamente falar, Uhum, porque que outra alternativa que nós temos? é, Telepatia, é, talvez ela funcione em certos é, momentos, mas ela não vai funcionar sempre, é, né. E ser aberto e honesto, hum, eu acho que é o melhor caminho, ainda claro, acho o melhor caminho. Eu sei que, o que eu vejo com muita dificuldade, eu até digo isso algumas vezes para as pessoas, né, as pessoas muitas vezes falam aquilo que elas acham que o interlocutor quer que escutar. não Se o que de posicionam fato, da que será que a gostaria de pessoa quer, dizer. né? É, E não fala aquilo que quer, é, né. Eu vejo, por exemplo, no meu próprio mercado de trabalho, eu acho que culturalmente, né, é a minha visão, a minha é, opinião, o brasileiro tem uma certa dificuldade em se precificar. é, Eu quero ganhar, vamos dizer aqui, 10 dinheiros, vamos usar dessa maneira, é, né. Você não sabe quanto é, você está indo fazer uma entrevista, você fala: "Eu saio de casa, eu quero ganhar 10 dinheiros". hum, A pessoa pergunta lá na entrevista: "Quanto você quer ganhar?", né. Pergunta aberta, isso é é, outra coisa interessante, pergunta: "Quanto você quer ganhar?". Você pensa: "Bom, eu quero 10, mas, eu estou precisando muito do trabalho. Eu acho que por 8 eu venho, mas como eu não tenho certeza se eu falar 8 e não for, e a é, pessoa não quiser mais", você termina fazendo uma oferta de 4. é, Aí a pessoa fala: "Tá bom". é, Qual é a pergunta correta? Qual é a oferta? é, "Quanto vocês pagam para essa posição?". Eu é, falei: "Eu pago 14". Fala: "Pô, tá bom, é, tá bom, 14 eu aceito". Pode ser um caminho. Se você não é, faz isso, você corre o risco de ter uma diferença de 14 para 4, é, né. Então, é uma sugestão que eu dou, na verdade, né, não tem hum, nada de errado, né, é, fazer isso. A outra coisa que eu acho importante, falei aqui de é, pergunta aberta é aquela que tem uma resposta aberta. A gente tem uhum. uma tendência, né, criança só faz pergunta, você tem uma filha, né, que está É, com 9 8, anos, 9. fez 9 em novembro.
ela ainda está numa fase de só fazer pergunta aberta. É, Mamãe, por que isso? Por que é, aquilo? Por que assim? Por que daquele jeito? Ela não sabe. é, Quando nós começamos a ter consciência das coisas, nós paramos de fazer pergunta aberta. é. Então você vai e fala o seguinte: Começa a determinar, né? você quer comer macarrão ou feijão? É, Ela fala: "Poxa, eu queria comer linguiça". é. Você não fez essa pergunta. A pergunta é: "O que você gostaria de É, comer?". exatamente. Ela vai dizer: "Ah, eu quero linguiça". Ok. Uhum. Aí você fala: "Ó, é macarrão ou feijão?". Mas só tem essas 2 opções? Não tem mais É, nenhuma, né, então é, é A ou B. Pergunta fechada é que só tem resposta sim ou não. A gente até às isso. vezes vai além, mas É, nós mesmos fazemos perguntas fechadas quando deveríamos é, fazer pergunta aberta, é, né. "O que que você está sentindo? O que que é. você gostaria? Como você Como está, como eu né? posso te Como você ajudar?", está? Não, né. tá tudo bem, né? Tá tudo É. bem? Claro, a pessoa vai falar o quê? Tá, Ex né? exato, né, é uma forma de expressão, mas a gente usa muito isso, quase que Sim, de forma inconsciente, né. sim. Então, vamos dizer aqui, já eu sei que a gente já está chegando aqui no final aqui, mas Ai, eu jura? Infelizmente, sugestões né? não, mas sugestões do meu lado, Hã, fala, é, pergunta aberta, na é. verdade, né. Seja verdadeiro, na verdade, Uhum. né. Você não pode esperar que as pessoas sejam, na verdade, verdadeiras com você, se você não está sendo com elas, É, né. Então, eu sempre brinco, independente do nível, da capacidade, da idade, todo mundo quer alguma coisa, espera alguma sim, tem coisa, uma né. necessidade a ser Tem uma atendida, né? necessidade. Descobrir isso faz E toda a nem diferença, e né? nem todas as vezes, na verdade, né, muitas vezes nós não temos capacidade de atender, É, mas mui precisa se a gente pelo menos sabe o que precisa é, né, a precisa gente pelo menos consegue chegar conhecer, né, próximo disso, saber. dá para saber, dá É, para saber. Como alguém dizer para você o seguinte: "Como você, né, "Você pode me ajudar?". Você fala assim, o que que a gente costuma dizer? "Posso". Fala: "Tá bom, eu quero R$ 1.000.000". Fala: é, Ó, então, como eu posso te ajudar?". é, Seria uma de que pergunta. forma posso te Você quer ajudar? ajuda? O que Do que eu que você faço por você, precisa, né? né? O que que eu faço por É, como você acredita que eu posso te ajudar? Você é, começa a caminhar. Então eu acho claro. que, né, tem cenários aí que são importantes e de novo, não é mágica, tá, não estou inventando isso agora Não, é e simples, nem né? são coisas Na verdade, relativamente até são coisas simples, é relativamente que muitas vezes simples. a gente complica, né, também. E não precisa, né? Exatamente. Exatamente. E para finalizar do meu lado, como eu falei, assim, eu sempre me disponho muito aqui, né, e para mim está Aham. sendo obviamente uma honra, um prazer imenso aqui estar nesse Ai, bate-papo nossa, contigo, nem fala para mas eu mim. sempre as pessoas dizem assim: "Não, você é uma pessoa muito ocupado", e eu É, sempre uso a mesma frase: "O meu tempo não é mais importante que o tempo de ninguém". é, Não é mais importante que o tempo de é, ninguém, não mesmo, né, é, então, se ele é importante para mim, ele também é importante para as pessoas, né, até claro. porque, se eu encontrar alguém aqui que não está fazendo nada, deixa eu ver, o meu RH está lá, estou vendo eles lá à distância, vão ter trabalho. É, Entendeu? Até porque o meu chefe trata da mesma maneira, se ele entra aqui e não claro. me vê fazendo algum não me vê, fazendo alguma coisa, ele fala: "Então, tá ok aí? Na verdade tá É. acho que nós vamos daqui uns dias", eu até falei outro dia, né, falei: "Daqui uns dias vocês vão ligar aqui vão atender outra pessoa dizendo: 'Ó, essa pessoa não trabalha mais aqui, né', por quê? O dia que não tiver mais que eu tiver tempo para na verdade para não fazer nada, É. apesar de entender que tempo livre para pensar nas coisas também é Sim, importante em tem, todas as claro. atividades, É, né. Procrastinar é outra coisa, mas sim, ter tempo para pensar, se concentrar, na claro. verdade é É o ócio importante, criativo, né, é o ócio criativo é importante. extremamente importante, né. Nós não Claro. somos executores 100% do Uhum. tempo, mas Sim, também não podemos ser, na verdade, procrastinadores 100% do tempo. claro. Tem É que o ter um equilíbrio, balanço né. aí Isso. exatamente, para isso, né, para a gente poder avançar. Muito bacana. Puxa, quanta coisa legal. Olha, quanta informação, quanto conhecimento. Tem algo mais que você gostaria de acrescentar, de falar, que eu não tenha perguntado? Enfim, para a gente poder concluir. Não, assim, bom, além de agradecer, na verdade, né, ficar Eu feliz que aqui, né, como eu falei, agradeço. a gente tem uma trajetória, na verdade, né, de É. bastante, como é que fala? Dedicação, né, nesse tempo. Tem uma coisa interessante, a gente, interage muito, né, com estrangeiros e recentemente eu estava numa reunião na nossa sede e um dos nossos, na verdade não exatamente meu chefe, mas alguém que está numa posição bastante importante na empresa, Uhum, na área, na verdade, administrativa, né, e que uhum. envolve a área de recursos humanos, me fez uma pergunta.
ele me falou ele me perguntou o seguinte, isso é importante, né, assim, acho que para nós que somos brasileiros, né, para muitos que vão estar nos vendo aqui que também são brasileiros e que vivem essa realidade assim como você e eu vivemos. Hum, Ele fez uma pergunta, ele falou assim: "Por que os latino-americanos", essa foi a pergunta, né, "são tão diferentes dos demais?". hum, Eu falei para ele o seguinte, eu falei assim: "Olha, aqui na América Latina, não é incomum pessoas trabalharem durante o dia, estudarem durante a noite, contribuírem com a sua família, na uhum. verdade, né, ou seja, ter jornadas duplas, Sim, triplas, sim. algumas pessoas aí chegam em casa, ainda tem ainda um processo, na verdade, né, em casa e tudo, então, a quantidade de esforços desde uma idade muito, né, desde jovens, né, é muito grande. Nós temos realidades em outros países, eu vou dar um exemplo de Singapura, as pessoas só ingressam no mercado de trabalho em Singapura, não tem menores de 21 anos que ingressam no mercado de trabalho em Singapura. Até essa Uhum. idade, as pessoas ainda estão na universidade. Estudando. Outros países desenvolvidos também têm essa dinâmica. No Japão, Uhum. é a mesma coisa, 21, 22 anos é quando as pessoas ingressam no mercado de trabalho. Tá. Eu entrei no mercado de trabalho, isso já não existe mais, na É, verdade, eu também. com 15 anos Eu incompletos. também. É, eu também. Então, vamos dizer, com 21 anos eu Isso já tinha aí registrado, né? Isso registrado, sim, porque antes era o sim. informal ainda, né? Ainda tinha isso. Então, assim, É, a realidade, na verdade, né, talvez a própria limitação, dificuldade, que eu sei que atinge algumas pessoas de forma mais importante do que outras, isso não é uma realidade para sim. todo mundo, mas eu acho que é uma realidade de uma quantidade muito grande de pessoas, Uhum. ela de uma certa maneira dá uma como é que se fala? Ela impõe um exercício de algumas atividades já há muito mais tempo. E a Uhum. quantidade de esforço que a gente tem que fazer para alcançar um nível mínimo, seja de educação, seja de preparação, É, né, é muito grande. sim. Então, eu atribuo, na verdade, né, essa vantagem principalmente à quantidade de esforço que, por exemplo, brasileiros, de uma maneira geral, acho que a grande maioria das pessoas tem que fazer para chegar a algum lugar. É. Então, eu falei: "Olha, isso reflete nessa situação, pessoas muito jovens, já com uma bagagem profissional relativamente grande", né. Uhum. Ele falou: "Poxa, eu não sabia disso", né, porque não é uma realidade. Ele, na É. verdade, é japonês e trabalha em Singapura, né, então ele Hum. falou: "Eu realmente para mim é interessante", né, porque ele falou, e é uma fonte importante de recursos. Hum. Nós temos aqui na empresa alguns brasileiros que hoje estão espalhados por algumas regiões do mundo, né. Uhum. Não só brasileiros, a gente tem chileno, a gente tem peruano, a gente Uhum. tem mexicano, tem Uhum. vários latino-americanos, na verdade, né, que estão em outras regiões, né. Tivemos recentemente um mexicano que foi para Londres, né, Aham. temos brasileiros, indo para os Estados Unidos, temos Legal. brasileiros em Singapura, Uhum. temos japoneses aqui, então a gente tem uma troca importante. Sim. Óbvio, isso não se aplica para 100% da empresa, mas Uhum. existem talentos que alcançam isso, né. Então, é Bacana. óbvio que, a gente é difícil a gente mensurar quem vai ser o próximo, né, Hum. mas, e muitas vezes a atividade, o esforço, quer dizer, tem um conjunto ali, um pacote ali que é Uhum. esperado, mas eu acho que isso ajuda bastante. Então, minha recomendação, nunca parem, na verdade, de aprender. Isso. Nunca parem de aprender. Eu acho que isso é uma Conhecimento é parte mais infinito, né? A gente vai e passar por ninguém essa tira. vida e não vai saber tudo. Não, Agora, e ninguém tira, quanto mais a gente né. avança, na verdade, mais a gente evolui, né? E é disso, Exatamente, e é né. disso que se trata, né? Nossa evolução. Exato, exato. Legal, Muito Gi, bom. Olha, então, gratidão, toda minha. imensurável pela sua presença aqui, por toda essa contribuição, por esse bate-papo mais do que agradável. Obrigada mesmo por estar junto aí nessa caminhada. E posso desejar nada mais, nada menos do que sucesso aí para você. Você Muito merece. obrigado para todos nós. E você que segue se reinventando também, né, não vamos no É. vou fazer aqui a minha referência final aqui antes de me despedir de você. Para mim é muito interessante, na verdade, né, não é muito comum, né, É. eu me lembro de uma propaganda antiga, eu juro que eu já tentei procurar isso e não consegui encontrar, e era um Hum, sujeito que, se eu não me engano, ele era de uma agência de publicidade, ele fazia uma propaganda ali era um alto executivo, e hum, ele
todo mundo ali conversando com ele e tudo mais, e eu acho que era isso, eu não tenho muita certeza. E aí perguntavam para ele: "Qual o seu sonho?" Ele falava assim: "Meu sonho era ser pianista". Então era uma coisa totalmente diferente, você fala: "Por que que você não foi fazer isso?". Agora é fácil falar, né, já É, passou o tempo, não deu é, mais, né. é, é, Mas alguém como você, na verdade, não foi pianista, mas é, mudou radicalmente de carreira, segue é, tendo sucesso, então obviamente que para mim é uma alegria muito grande, né, a gente sempre fica feliz de ver, na verdade, né, depois, né, de algum tempo, é, é, saber que existe se reinventar, isso também é sim, uma coisa importante, né, é, a gente não precisa tomar um tombo para se reinventar, a gente não. melhor fazer isso quando a gente está em boa forma, né, e com energia, né, e É, não por uma como é que se fala, né, por uma, técnica, como é que fala? Tecnicidade, né, assim, tipo: "Ah, é, eu tive um problema aqui, né, é, de repente aconteceu um problema, agora eu tenho que mudar de rumo", se a gente isso, puder fazer isso de forma deliberada é muito melhor. muito Às vezes melhor. não dá tempo, às vezes Não, a história passa por cima da gente, mas no teu caso, eu fico muito feliz, na verdade, por conhecer a tua trajetória do começo, né, né, durante uma parte dela e é, agora numa fase nova, né, que eu é, inclusive tive a oportunidade aí, né, de participar aí, de ter, na verdade, né, de compartilhar dos seus conhecimentos aí, dos seus ensinamentos, que me vamos disseram junto. inclusive que a minha capacidade, na verdade, deveria ser de influenciar as pessoas. E É, parte do que eu tenho feito aqui, minha querida, é nada além disso, né. que Eu legal. espero que a minha influência esteja sendo positiva, na verdade, né. Não Eu tenho aqui dúvidas de que é sim. o meu é o meu esforço aqui de cada dia. Muito Obrigado bom. pelo convite, Eu que né, agradeço. para os que verão o vídeo aí, na verdade, espero que tenha sido, na verdade, positivo aí, né, que eu possa Com ter certeza. compartilhado coisas Muito importantes bom. aí para todo Excelente. mundo, né, Muito e bom. sempre que quiser vou estar aqui à tua disposição. Muito bom. E como que as pessoas te acham, Gilberto? Que canal de comunicação você quer Olha, divulgar? elas, na realidade, elas me acham o caminho mais fácil que eu assim, né, que é o meu perfil profissional no LinkedIn, né, LinkedIn. Gilberto Gilberto ponto Santos. Gilberto Santos, na verdade, né, Tá? eu acho que é o canal mais Legal. fácil aqui para Acessível. me encontrar, e os que Legal. quiserem aí se comunicar por esse canal, fiquem à vontade. É outra coisa que eu nunca deixo de fazer é responder as perguntas, né, e as Legal. pessoas. Eu acho que isso também é Sim. importante. Muito, muito legal. Mais uma vez, gratidão, excelente ano para você aí que está se Obrigado iniciando, né? para você e para todos que estão vendo o vídeo também. Obrigada, sucesso e sigamos juntos. É isso aí. Eu Obrigado. eu que agradeço, grande abraço. Para você Tchau, também. tchau, Tchau. tchau.